Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Inteligência artificial não é inteligência e não é artificial? Vamos fazer hoje um react de uma entrevista que eu li há alguns dias de um renomado cientista brasileiro que tem uma visão diferente sobre a inteligência artificial. Mas antes da gente ir para esse react, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube como uma voz importante para falar sobre vários assuntos, tá certo? O título da entrevista é o seguinte: Inteligência artificial não é inteligência, e sim marketing para explorar trabalho humano. O entrevistado é o Miguel Nicoleles, aspas para a formação dele. Ele é médico, referência no estudo da interface entre cérebro e máquina e coordenou o Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Foi o primeiro brasileiro a publicar um artigo na capa da revista Science, né? O inglês lá não é dessas coisas. Fecha aspas. Além disso, caso vocês lembrem da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, é difícil esquecer por conta daquele 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, mas não vamos lembrar disso. Vamos lembrar de uma outra coisa. Na abertura da Copa, um homem com paralisia, acho que paralisias no plural, inclusive, ele usou um exoesqueleto, né, fazia uma conexão cérebro-corpo externa. Esse homem ele chutou uma bola através, né, desse equipamento que ele utilizava. Quem coordenou a criação daquele exoesqueleto foi o Miguel Nicoleles, que é esse cientista que está aqui falando sobre inteligência artificial de uma forma bem interessante. Então, sendo ele um cientista da área, tendo feito coisas interessantes, certamente vale a pena a gente prestar atenção no que ele diz, tá certo? E hoje é da forma como eu faço aqui, vou destacando alguns trechos e vou comentando com vocês. Mas vou deixar o link da entrevista completa aqui na descrição para que vocês possam ler por vocês mesmos. Tá, mas assim, antes da gente ir para os trechos que eu quero abordar, é importante dizer que eu sou professor de escola pública, né? Eu não sou cientista, eu não estudo cérebro, então pode parecer um pouco estranho trazer esses temas como inteligência artificial aqui para o canal. E, inclusive, inteligência artificial é um tema até relativamente recorrente aqui no canal. Mas é importante dizer, eu me interesso por esse tema, fico fascinado e preocupado ao mesmo tempo com a questão da inteligência artificial, porque isso pode mudar o nosso jeito de estudar, o nosso jeito de ensinar, o nosso jeito de aprender, pode mudar o conceito de plágio, inclusive de cópia, de criação artística. Então vale a pena eu dar uma olhada para isso. Eu trago as minhas opiniões, a minha visão particular de um professor de escola pública sobre esse tema. Eu compartilho aqui com vocês e eu espero que vocês gostem, tá certo? Mas vamos então para primeiras aspas da entrevista, que é o início da entrevista. Ela começa assim, abre aspas. O ChatGPT funciona como uma ferramenta de marketing por gerar desigualdades na relação entre empregador e força de trabalho. Fecha aspas. Bem, pessoal, um novo produto, um novo serviço, um filme, uma série, seja lá o que for, para ele funcionar, ele precisa de uma grande divulgação. E preste atenção que eu não falei uma boa divulgação, mas sim uma grande divulgação. A gente sabe que algumas pessoas se promovem, inclusive, com um marketing negativo, né? Falando, aquele fale mal, mas fale de mim. Olha, a gente pode dizer que a estratégia de marketing da inteligência artificial, ela está sendo muito, vamos dizer, ela tá funcionando muito bem, vamos falar dessa forma. Por quê? Porque é ainda um serviço ou um produto, nem sei como classifico exatamente, que está surgindo agora, que está se estabelecendo agora. Mas
É todo dia a gente falando sobre isso, né? Você olha nos jornais, todo dia tem alguma informação nova sobre esse assunto. Então, em termos de marketing, está funcionando. E ali as aspas que o Miguel Nicoleles traz para a gente, o que ele diz, está funcionando. A estratégia de marketing que fala muito sobre isso. E ele, nesse trechinho, também fala que a inteligência artificial gera desigualdades na relação empregador-trabalhador. Tá, vamos prestar atenção no chat GPT que ele comenta ali naquelas aspas, que ninguém tem a obrigação aqui de saber o que é, mas em todo caso é uma inteligência artificial voltada para textos. Você dá um comando e ele cria textos de uma forma muito rápida. Exemplos: eu peço para criar um poema ou eu peço para criar uma notícia e a inteligência artificial, o chat GPT, cria. Eu peço para alterar alguma coisa, altera de uma forma muito rápida, inclusive. Eu peço para a inteligência artificial, para o chat GPT, traduzir esse poema ou essa notícia para um outro idioma, traduz. Então é uma ferramenta incrível, uma ferramenta interessante e às vezes inclusive preocupante. Seguindo as aspas ali que o Miguel Nicoleles trouxe, que o chat GPT funciona como uma ferramenta de marketing por gerar desigualdades na relação entre empregador e força de trabalho, seguindo essa lógica, vamos pensar que você é um dono de uma redação de jornal. Você tem vários jornalistas, revisores e outros trabalhadores da área ali, ilustradores, por exemplo, né, fazendo o trabalho de criação de textos jornalísticos para publicar. Seguindo a lógica do Miguel Nicoleles, se você é o dono dessa redação e você pode economizar, excluindo alguns trabalhadores ali e substituindo por um chat GPT, por exemplo, ou uma inteligência artificial para criação de imagens, você vai fazer isso. Então, segundo ele, o Miguel Nicoleles, essa ferramenta abre espaço para aumentarem as relações de desigualdade entre o empregador e o trabalhador. E isso certamente é preocupante. Mas aí eu quero chamar atenção aí uma coisa que é uma visão minha, né, pessoal, ninguém aqui precisa concordar e vocês podem deixar aqui nos comentários a sua visão. Nesse ponto, o problema não seria exatamente da inteligência artificial, mas sim do uso que a gente dá a ela. A gente não está dando um uso para tornar uma vida mais tranquila para todo mundo, mas sim para gerar lucro individual para algumas pessoas, em detrimento de outras que vão se dar mal. Então, o problema nosso seria o uso que nós damos a algumas tecnologias que poderiam beneficiar a todo mundo. Vamos a um exemplo, né? Um exemplo que eu acho que eu já trouxe aqui em um outro vídeo, inclusive. A árvore. A árvore. As árvores, no plural, elas pegam gás carbônico, filtram e transformam em oxigênio, dentre outras coisas maravilhosas que elas fazem. E a árvore pode prestar esse serviço à humanidade quase de forma eterna, né? Algumas árvores, se bem cultivadas e dependendo da sua do seu tipo de árvore, né? Esqueci o termo correto, pode fazer esse serviço de gerar oxigênio para a humanidade quase que de forma eterna. Só que ela também, retirada e vendida em tábuas ou vendida em tora, ela pode gerar lucro imediato para uma pessoa ou um grupo de pessoas. E adivinha o que a nossa espécie faz? Ao invés de manter algo que vai gerar oxigênio para a gente respirar e garantir a vida na Terra, a gente tira a árvore e vende para ter um lucro imediato. E as outras gerações que se lasquem. Eu trago esse exemplo que pode parecer um pouco deslocado para pensar o seguinte: a inteligência artificial pode ser uma ferramenta fantástica para nos auxiliar, mas a gente prefere, aparentemente, né, já que a nossa formação econômica, infelizmente, é muito pautada na exploração, a gente prefere pegar isso e gerar um lucro imediato para um grupo de pessoas. Certo? Então,
minha tendência é ir concordando com o que o Miguel Nicolelli está falando ali nas aspas. Próximas aspas da entrevista. Abre aspas. A inteligência, e a inteligência humana ele está falando, é o resultado de milhões de anos de evolução que não podem ser computados em código binário. Então ele está falando isso para reforçar a ideia de que a inteligência artificial e a inteligência humana são coisas diferentes, né? E ele diz, inclusive, né, a inteligência artificial não é artificial porque ela foi criada pelos seres humanos. Então ela não é artificial, ela é natural, mas ela não é a inteligência humana. São coisas diferentes. Por quê? Porque tem milhões e milhões e milhões de anos de evolução do cérebro humano, né? Então ele usa isso para reforçar a tese dele, de que são coisas diferentes que ele fala ao longo da entrevista. E aí ele destaca esse papel que eu já comentei aqui, mas eu vou reforçar, que a inteligência artificial, por ser uma coisa diferente, ela é vista assim como uma coisa auxiliar, não como uma substituta da inteligência humana. E aí, sendo a inteligência artificial uma substituta, ela pode nos auxiliar no nosso dia a dia, com ações que eu posso não fazer. E aí, seria interessante se a gente realmente usasse a inteligência artificial para tornar a nossa inteligência humana voltada para outras coisas, como a arte, por exemplo, para pensamentos complexos, para a filosofia, ou mesmo para o ócio. Só que, como eu já coloquei aqui também antes, sendo o nosso modelo econômico voltado para a exploração, a tendência é que a gente use essa inteligência artificial não para promover o ócio e o pensamento criativo e o pensamento artístico, o pensamento filosófico a todo mundo, mas sim exploração e lucro de uma minoria em detrimento de uma maioria. Mas vamos para as últimas aspas que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo e que muito me interessam, porque aí vai para a minha área mesmo, né? A área da educação, a área que mais me interessa. Abre aspas. A mente humana é repleta de fenômenos não computáveis. Inteligência, intuição, criatividade, senso estético, definições de beleza, de criatividade, tudo isso não é computável. Qual é a fórmula da beleza? Fecha aspas. Esse trecho ele é muito importante, porque ele vai na mesma linha dos outros, né, de que a inteligência humana tem milhões e milhões de anos de evolução, para dizer, a inteligência artificial ela não consegue criar algo novo. Ela pega o que nós temos disponibilizado nas redes da internet, vê padrões, um padrão de desenho, um padrão de pintura, um padrão de fotografia, um padrão de poema, um padrão de notícia, um padrão de reportagem, de roteiro e por aí vai, e replica, né? A inteligência artificial computa, calcula esses padrões e replica, repete. Então, a inteligência artificial seria uma grande plagiadora e iria criando coisas novas, entre aspas, porque vê padrões que já existem. E a inteligência humana é justamente aquilo que cria algo novo, que não está ligada a padrões. Quer dizer, tudo bem, nós também reagimos a padrões pré-estabelecidos, mas a inteligência humana é capaz de criar coisas novas, para o bem e para o mal. É bom lembrar. Mas aqui ele está indo mais nessa questão positiva. A inteligência humana ela tem essa capacidade de criar novidades, de inovar. Por isso que as duas são diferentes. E aí entra a educação. Para mim, nós estamos aí num dilema em relação à forma de educar. A gente ainda está muito ligado a conteúdo e memorização, sendo que, na minha humilde opinião, a gente tem que partir para
desenvolver e incentivar a criatividade nos alunos. A criatividade, a descoberta, a inovação, sabendo que inovação não é sinônimo de tecnologia, pode ser, mas inovar é criar algo novo. E é isso que eu acredito que nós devemos fazer nas escolas. É criar algo novo, é incentivar a inovação, a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento filosófico nos nossos alunos. Por isso, a gente tem que ser mais humanos, devemos ser mais humanos para que a inteligência artificial fique em um espaço importante, auxiliar, mas a inteligência humana evolua cada vez mais, criando novidades, criando inovações, criando coisas diferentes. Tá certo? Pessoal, essa foi a reflexão de hoje sobre a entrevista. Vale muito a pena ler a entrevista na íntegra. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Vou colocar também outros vídeos que eu já trabalhei sobre o tema e sobre outras coisas. Dê uma olhada, dê uma conferida. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Se cuidem e a gente se vê. Tchau, tchau.